A paz do Senhor, aqui é o professor Marco Faleiro, da Logos Ensino Superior de Teologia. Você está no curso de bacharel em Teologia e na disciplina Hermenêutica Básica. Esse é o segundo AVA da aula dupla 10, que é a aula 19 e 20, e a segunda parte da aula 19. Nós sabemos que cada curso, quer dizer, cada disciplina do curso de bacharel em Teologia tem disciplinas obrigatórias e complementares. As disciplinas complementares não têm um número de horas-aula específico ou obrigatório, porque na verdade as suas horas-aulas são utilizadas no total de horas-aulas do curso, inclusive até em alguns casos apoiando alguma disciplina obrigatória. A hermenêutica básica é uma disciplina obrigatória. E todas as disciplinas obrigatórias têm, no sistema intensivo, 24 horas-aula, né, que são 24 aulas, em que são presenciais. As outras 36, elas são horas-atividade. No sistema modular, nós podemos ter algumas horas presenciais, mas normalmente são só aulas tutoriais. E talvez algumas aulas com provas. No caso, o sistema modular pode ser até 100% à distância. Agora, nós estamos tendo aqui na hermenêutica básica 20 horas aula, ou seja, 20 aulas, com esta última aula dupla. E, no caso, teremos ainda o que seria, no caso do intensivo, mais 2 aulas presenciais, que seria a prova. Se for, no caso do modular, é um pouco diferente. Bom, deixa então essas explicações apenas para facilitar na compreensão geral. Vamos entrar então, de fato, no que é o objetivo desta aula dupla, que é tratar do método, que é um método sugerido por mim, lógico e alegórico. Na verdade, a proposta é ser os dois em conjunto. Este método é proposto pelo professor Marco Faleiro, que sou eu, para a metodologia da Logos. Eu chamo este método de método Etala. Preste atenção, é somente uma proposta. Não há nenhum livro sobre isso, mas eu deixei com a Logos um fascículo. E se você quiser esse fascículo, você pode pedir na Logos, mas esse fascículo ele tem que ser comprado. Então não é algo que faz parte do curso. Se você tem interesse, você compra na secretaria ou pede ao seu tutor, no caso de você que é do modular, porque ele é físico, ele não é enviado de forma virtual. Então isso eu deixo para você decidir lá na secretaria ou com o seu tutor, ou quem sabe até com o seu professor. Vamos seguir em frente. Aí está uma apresentação, já fiz uma apresentação básica em outros momentos, né? Mas eu sou Marco Faleiro, essa é minha esposa, Lília Faleiro, nós somos missionários em Angola, já estivemos aqui em 4 missões, essa é a 4ª missão, agora em 2020, chegamos em 2018, e iniciamos a Logos, Ensino Superior de Teologia. Esse é o meu objetivo maior nessa minha missão aqui em Angola, essa 4ª missão. Minha esposa trabalha numa ONG chamada Atos, dando o apoio lá. Mas vamos então mesmo falar esta ave e as próximas acerca do método lógico-alegórico, que eu classificaria como um método lógico-alegórico, que é o método Etala. Lógico, pois considera toda a proposta reformada científica do método histórico-crítico, usando as regras fundamentais da hermenêutica. E alegórico, porque considera os níveis elevados da interpretação, relevando o alegorismo evangélico e os níveis alegóricos do Pardes rabínico, né, que é aquela proposta, inclusive, que nós temos vídeo, né, de explicação aqui na nossa plataforma ou no nosso canal, né, em que nós temos o pastor e rabino Marcelo
e o Mateus, mais especificamente, né, explicando o que é esse método, que é um método antigo, rabínico. E a gente utiliza ele na minha proposta pessoal. Essa é muito pessoal, é minha, ok? Então, não é obrigatório, é apenas uma proposta. Como é a prática desse método? Bom, é um método, conforme eu disse, construído por mim, professor Marco Faleiro, mas não foi publicado, está somente aqui na Logos, e eu estou a apresentar por pedido dos alunos, os alunos meus em sala de aula no sistema intensivo. Né? Foi inclusive a primeira turma de hermenêutica da Logos, né, que foi eu lecionei, especificamente até os alunos da noite que pediram, mas os alunos da tarde também gostaram da ideia e pediram, e então eu estou a apresentar aqui para vocês. Bom, Etala vem dessa proposta tripla, né, que é a escolha do texto ou tema, então ETT, faça análise lógica, AL, faça análise alegórica, AA. Então, se você unir os três, você vai ter aí, então, Etala. Escolha o texto ou tema, que é o ETT. O tema ou texto, então, pode ser textual ou pode ser temático, a proposta do estudo específico na Bíblia quando eu estou a analisar e que eu estou aqui a lhe dar esse meu método. A escolha do texto ou tema, no caso específico textual, você escolhe o texto base e você acrescenta os textos paralelos, porque tem que estar de acordo com a Bíblia toda, a minha interpretação. Então, para fazer um estudo de fato aprofundado. E eu quero dizer para vocês que eu uso muito isso na preparação dos meus sermões. Isso é muito comum, acho que todo pregador tem que ter um método para construir o seu sermão e utilizar um texto ou um tema, né? Então ele escolhe o texto ou o tema, no caso temático, você escolhe o tema e o texto base. Você tem que ter um texto base para dele sair para os textos prova. Pelo menos essa é a minha proposta, né? Então, ainda dentro do temático, o tema pode ser até um tipo ou um símbolo. Faça então depois da escolha do texto ou do tema, né, com a proposta do texto, né, dos textos paralelos e do tema dos textos prova, você tem a análise lógica, que é analisando, usando as regras hermenêuticas de texto e contexto, né, especificamente aquelas 6 regras, e a comparação histórica, textual, com texto base e texto paralelo, e temático, com texto base, o tema, o texto base e o texto e os textos prova. Aí, então, dentro dessa análise, eu considero as 6 regras básicas, também considero o texto e o contexto, fazendo uma análise, que também é gramatical, né? Eu considero o preconceito meu, então o que eu penso disso, qual foi o preconceito feito por mim, e aí eu analiso se esse meu preconceito está influenciando positivamente ou negativamente, estando aberto até para mudança desse preconceito meu, né, que sou o intérprete no caso. E por último, então, eu faço uma comparação histórica, ou seja, vendo o que os outros falaram sobre isso. Então, a minha tendência é primeiro eu analisar particularmente, né, fazer uma análise minha, e depois eu busco a opinião dos outros para rebater, né, e assim ajudar. Muitas pessoas fazem diferente, eu sei, pode ser. Alguns buscam primeiro o que os outros acham para depois fazer o que você quer. Mas não é assim que eu faço, né? Essa é a minha proposta. Faça análise lógica, que é uma análise de texto e contexto, com uma comparação histórica, uma análise lógica. E você usa, então, as regras básicas. Né? As regras básicas são aquelas que eu já falei, tenho falado nessa disciplina. Eu não vou entrar em um estudo específico delas, porque já faz parte dessa disciplina. Mas eu utilizo dessas 6 regras quando eu estou analisando. Na verdade, essas regras já entraram dentro de mim, né? Já faz parte da forma como eu interpreto a Bíblia, né? E se você fizer isso muito, você vai perceber que isso vai se tornar cultura. Cultura normal para você, né? A cultura literária, podemos dizer assim.
né? Mas é claro, cada um faz de um jeito. Eu estou iniciando com essa AVA, deixando bem claro isso, porque isso é só uma proposta minha, né? Os meus alunos pediram e eu estou deixando isso como um legado aí para Logos, mas não é nada que é obrigatório. Eu sei que algum professor pode até querer depois utilizar até como material obrigatório, pode até, sei lá, formar um curso baseado nisso. Está livre, está aberto, né? Não tem nenhum direito autoral, né? Isso daí é realmente para o reino e para Logos. Amém? Então você use a hermenêutica bíblica, é claro, dentro da proposta que nós já fizemos aqui nessa disciplina, a hermenêutica bíblica, é claro, a material, com todo o material que nós podemos utilizar, e a contextual, com a análise específica contextual, utilizando, é claro, as regras. Esses aspectos é a análise de texto e contexto, né? Então, com histórico, cultural e gramatical e linguístico, inclusive reconhecendo a ideia do hebraísmo, né, que nós já falamos, e das línguas originais, né, que eu sempre utilizo, até procuro sempre estar olhando o texto em português e em grego ou em hebraico, né, então até no meu telefone, como eu tenho aplicativo disso, né, eu abro em português e depois já olho na língua original para ver algum detalhe, alguma palavra que me chama atenção, né? Se é possível e algo necessário, eu posso, especialmente quando eu faço um estudo bíblico ou um sermão, né, uma pregação, com um texto pequeno, aí eu gosto mesmo de fazer até a interpretação ou a tradução mesmo, né, colocando o texto na língua original e buscando palavra por palavra, né, porque isso chama muita atenção na percepção da revelação. E aí a gente entra no outro aspecto que não é só o literal, né? É a busca do mistério, né? Que seria a parte mais alegórica, né? A busca do profundo, que está além. Porque eu sempre creio que além do óbvio, do racional, do lógico, também tem o alegórico, que é o profundo, que é o mistério. E que tem que, é claro, se contextualizar com toda a Bíblia. Porque, mais uma vez, eu nunca vou deixar de acreditar que todo texto fora do contexto vira um pretexto, né? Mas eu sempre considero um aspecto aí que a gente poderia dizer, né, gadameriano, né, conforme vocês já viram em ava anterior, que é a ideia do preconceito. Muitas vezes o que nos impede de receber a revelação de Deus é o nosso preconceito. E muitas vezes até a gente não quer mudar. A gente olha e vê, peraí, tem alguma coisa que é diferente do que eu pensava. Mas não vou mudar, porque eu sempre pensei assim, sempre me ensinaram assim. E tem até as pessoas que pensam assim, se eu mudar, como é que vai ser com os que eu vivo? Então repense, né? Porque você tem que ter primeiro um compromisso com Deus, acima do compromisso de si mesmo e do compromisso dos seus. Você tem que ter um compromisso primeiro com Deus, da revelação de Deus. Agora lembre, tem uma história, a igreja tem uma história, então eu não posso simplesmente achar que todo mundo está errado e só eu estou certo. Aí tem alguma coisa que provavelmente você tem que repensar. Talvez você que esteja errado e não o resto do mundo todo. Então que Deus abençoe vocês. Aqui é o professor Marco Faleiro, no método Etala, e nós vamos continuar nas próximas avas, nesta aula dupla 10, como um material complementar. Deus abençoe você, em nome de Jesus. Amém.